Boa noite a todos e todas. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse encontro virtual que a nossa casa, com muita alegria, tem conseguido realizar aí já há bastante tempo. Esperamos que essas palestras, essas reuniões, apesar de serem virtuais, possam estar contribuindo para cada um de vocês que participam, assistem essas palestras. A doutrina espírita nos esclarece, nos ajuda a entender um pouco mais da nossa passagem aqui nesse nosso planeta, que a gente sempre diz, um planeta de luz, um planeta iluminado, um planeta lindo, maravilhoso, e que nos permite aqui purgar as nossas moras, purgar ou fazer o pagamento das nossas dívidas. E uma das barreiras que nós encontramos, são várias, mas que é colocada em nosso caminho, é muitas das vezes a necessidade do perdão. É difícil compreender o perdão, porque ele nos exige um esforço muito grande, uma dedicação íntima, individual de cada um de nós, e que muitas das vezes nós recuamos nesse enfrentamento. Por que perdoar? O que é o perdão? Poderíamos dizer que é um indulto, que é a remissão da pena. E a doutrina espírita nos demonstra, através da sua bibliografia, desde a sua codificação, dos livros trazidos por Allan Kardec, depois a Lavra de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, e tantos médiuns e também as médiuns, mostrando para nós as consequências daquele espírito que às vezes, no momento de deixar o corpo físico aqui, ter que ir para o outro lado, o lado real, o lado espiritual, carrega consigo muita amargura, às vezes raiva, ódio, muito ressentimento concentrado, porque não conseguiu fazer essa remissão das penas que ele entende que outros os causaram. Ele não consegue indultar, ou seja, livrar-se desse peso, carregando ele consigo. E aí entra o lado espiritual, o lado cristão, o lado da religião. Acontece que o espírito leva com ele esse peso, como que se fosse as suas malas de viagem, aonde ele poderia carregar 2 ou 3, mas ele leva 10. E essas 7 malas adicionais são pesos inúteis, que vai lhe trazer transtorno, vai lhe dificultar a viagem, vai dificultar para ele a hospedagem para os locais para onde ele for. Então, nesta noite, nós teremos conosco o nosso amigo Tom Carvalho, que vai trazer para nós o assunto perdoai para que Deus vos perdoe. E se a gente observar bem essa frase, parece que há aí uma condição, um condicionamento. Ou seja, perdoai, se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar dos meus atos falhos, dos meus maus pensamentos, daqueles momentos em que perdemos a cabeça e às vezes maltratamos alguém, às vezes somos deseducados, não que gostaríamos, mas ainda somos espíritos que não conseguem eliminar de uma vez de nós, do nosso íntimo, essas nossas características. Então o nosso amigo vem trazer esse assunto para todos nós refletirmos,
Nós o agradecemos porque é um amigo que sempre está conosco, não só de forma virtual, mas também de forma presencial, trazendo o seu jeito de falar, trazendo os seus conhecimentos que ele busca no Evangelho de Jesus. Então que Deus o abençoe. Tenho certeza que todos nós desejamos a ele muitas bênçãos, a sua família, para que ele sempre tenha, né, a estrutura, o equilíbrio para poder continuar o seu trabalho cristão aqui na terra. Nós vamos agora fazer uma prece, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, buscando juntos em pensamento, que possamos estar conectados uns com os outros, para que os nossos pensamentos possam se unir nesse instante e alcançar as esferas mais altas, para que possamos abrir os caminhos da mente, facilitando para que os benfeitores espirituais, aqueles que são médicos do espírito, são médicos da alma, se aproximem de cada um nesse momento. Porque não são só médicos que curam a nossa estrutura perispiritual, mas nos ajuda no equilíbrio físico, nos ajuda no equilíbrio mental. Porque não são só médicos de corpos, não são só médicos da matéria. Eles consideram toda a nossa estrutura de vida aqui na Terra, corpo, perispírito e espírito. E é o que nós mais precisamos nesse momento de transição pelo qual nós passamos. Precisamos de estar junto com essas entidades espirituais que não se cansam de nos auxiliar, de nos intuir e de nos conduzir nesta caminhada que Deus nos permitiu aqui na nossa terra. Que Deus abençoe a todos, abençoe a nossa reunião e esteja sempre em nós, não só agora, mas para todo sempre, e que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda, e sempre, avivar o clarão da alegria onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Entretecer um ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. André Luiz. Oi, meus queridos amigos, fraternos irmãos, espíritas aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Agradecido pelo carinho, pelo convite de estar aqui com vocês para mais um Dois Dedos de Prosa. E vamos começar cantando.
Pra cada lágrima triste que chorei, surgiram 10 poemas diferentes. Ao Pai agradeço a estrada que passei, e se Ele quiser vou novamente. Pois quem acredita em Deus não tem medo da escuridão. Aprendi que quem faz o mal só merece perdão. Perdão que é o perfume da flor, o abraço contra a solidão, sorriso no rosto e a bondade estampada nas mãos. Pra cada mentira que um dia suportei, em mim uma verdade falava docemente, que o bem não estava nas sobras que eu dei. O pobre é aquele que ajuda o indiferente. Pergunte pro seu coração se fez pensando em receber, se a gente pode ser feliz vendo o outro sofrer. Pergunte pro seu coração se foi certo o passo que deu, porque se a gente melhorar, vence você e eu. O amor é bênçãos que vem de Deus, há quem diga é só meu, mas o amor é de quem quiser, de quem tiver. O amor é a chave de uma razão que sempre tem solução para tudo que a gente quer. O amor é bênçãos que vem de Deus, há quem diga é só meu. O amor é de quem tiver, de quem quiser. O amor é a chave de uma razão que sempre tem solução para tudo que a gente quer. Eita, que música bonita, né? Em Deus deveria o homem de tal modo firmar que não precisasse mendigar tantas consolações humanas. Um abraço para o grande poeta, compositor dessa música, esse cantor nordestino, Santana. Mas o tema que me foi designado, pedido para poder comentar com vocês, está no Evangelho, no capítulo 10, de 1 a 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que paira acima dos golpes que lhe foram desferidos. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Voltar aqui um pouquinho, subi muito aqui, né? Vamos ver aqui, estava lendo para vocês, estou lendo, aliás, o que está no Evangelho, né? Que me foi passado para a gente poder comentar aqui com vocês, né? Eu estava dizendo que... e o Evangelho continua dizendo: ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que evita com delicadeza ferir o amor próprio do adversário, ainda que a este caiba inteiramente a culpa. A segunda, quando é ofendido ou aquele que assim se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar-se. Se estende a mão ao ofensor,
não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso. Aliás, ele percebeu que eu estava certo. Ele veio me pedir desculpas. Em tais circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há generosidade aí, mas apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Portanto, como diz Jesus, com tal sabedoria para todos nós: reconciliai-vos com os teus inimigos enquanto estais a caminho com ele. Essa leitura, quando a gente lê assim, às vezes a gente não vê a profundidade que esta mensagem traz para todos nós. A importância de se acalmar diante da adversidade da vida, de ter paciência, de ter calma, de melhorar o tom de voz, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, com a família, no trânsito, no trabalho, sobretudo nesses dias onde a gente sente que está muito acirrado, né, entre nós todos, no momento de decisão, e de achar que lado A é que está certo, lado B é que está certo, não é o outro é que está certo. Enfim, então nesse momento precisamos acalmar, suavizar as nossas mentes, a nossa linha de raciocínio e analisar de uma forma mais correta, a partir do Evangelho, a partir do que Jesus nos ensina, para tomarmos a decisão que a gente acha que é melhor para todos nós, como sociedade, como comunidade, para o planeta Terra, para a gente evoluir. Por isso é que Jesus pede: calma, reconciliai-vos com os vossos inimigos, com aqueles que têm contendas, né? Enquanto estamos a caminho com ele. No Livro dos Espíritos, na questão 759, a pergunta que diz assim: o que mais atrapalha o nosso andamento? E a resposta é muito clara, né? Orgulho e egoísmo. As duas chagas da humanidade. Através do orgulho e do egoísmo, quantas guerras, quantas animosidades, quanta matança, quanta desigualdade humana. Porque não há aí a fraternidade, não há aí a caridade. Essa ferramenta fundamental da nossa fé, a caridade, porque a caridade prova que nós temos uma fé raciocinada, da importância de tratar o outro como eu gostaria que eu fosse tratado. E essa outra pergunta eu gosto muito também: onde está, ou melhor, onde estão as leis de Deus? Na consciência dos homens. Então, constantemente a consciência nos chama à razão, nos chama para o perdão, né, no momento em que nós somos ofendidos. É interessante que eu estava vendo esses dias até uma palestra do Divaldo Franco, mas eu já havia falar sobre isso. Eu acho que a maior lição de perdão que eu já ouvi falar é essa história. Foi durante a Segunda Guerra Mundial, sobretudo o ano de 1915 a 1917. Estava acontecendo, na verdade, aliás, a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo. E dentro dessa guerra, teve praticamente essa outra guerra que às vezes passa despercebido na história, né? A gente, se não buscar, não pesquisar, a gente acaba não percebendo que foi a guerra dos turcos otomanos contra os armenos. Tem uma história que para mim é a maior lição de perdão que eu já vi. Porque um general, um dirigente de tropas, ele invade uma aldeia, né, na Armênia, invade uma casa, e lá dentro estava um casal com as suas duas filhas, uma de 12 anos e uma de 15.
E esse diretor, esse oficial, ele mata os pais sem piedade, sem dó, entrega a filha de 12 anos aos soldados, que mantém todo tipo de estupro com ela até a morte, o estupro sexual. E a de 15 anos ele leva com ele para ser a sua escrava sexual em um bordel. E lá ela fica durante 2 anos e consegue fugir. Depois, com mais 2 moças que viviam ali, que possivelmente seriam outras armênias, que estavam ali também, né? Escravas desse senhor, que era um doente mental. Bom, e elas ficaram ali para o ano 1917, 18, após a guerra. Né? A Armênia estava destruída, segundo os relatos da história, conta que morreu mais de 1.500.000 armenos. Você imagina. Então ela resolve voltar para a Turquia e vai. Ela queria muito estudar e faz enfermagem. E ela vai trabalhar, então, em um hospital, né, de emergência em Istambul. E aqui, só lembrando um pouquinho para dizer o seguinte, né, que a violência sexual, ela não mata o corpo, mas ela mata a alma, né? Porque uma vítima do estupro, ela guarda marcas indefinidamente, né? Odeia o mundo e vê no homem um animal, um agressor que a destruiu. Mas como eu dizia, ela fez enfermagem e foi trabalhar nesse hospital de emergência em Istambul. E lá, dedicando-se a salvar vidas, mais e mais e mais. Mas sempre muito calada, mas muito profissional. Até que um certo dia, o diretor da área de emergência do hospital chama por ela e pergunta se ela poderia cuidar de um paciente que havia acabado de chegar, estava em um quarto isolado do hospital, devido ter uma dermatose, uma purulência, né, orgânica. E essa dermatose acontecia que a carne se decompunha e às vezes caía, né? Um mau cheiro horrível. E ninguém do hospital queria cuidar desse paciente. E perguntou para ela se ela toparia em fazer esse serviço, cuidar desse senhor praticamente 24 horas, mas não seria por muito tempo, que possivelmente ele morreria logo, ou melhor dizendo, desencarnaria. E ela, então, disse que sim, que ela havia se dedicado a salvar vidas. E ela dedicou a cuidar desse senhor 24 horas. Ela emagreceu de tanto trabalhar, de tanto cuidar. Depois de 6 meses, ele estava curado, ganhou alta. E quando ele ganhou alta, ele foi agradecer o diretor de emergência pelo cuidado, pelo carinho. E ele disse: não, se você está vivo, se você está curado, agradeça a ela. Essa enfermeira, a qual você já conhece, dedicou a você desde o primeiro dia que você esteve aqui. Não redou o pé até que você sarasse. Então ele resolveu conversar com ela, né, para agradecer, perguntou o nome, ela falou. E entre uma conversa e outra, ele falou: interessante, você fala bem o turco, mas eu vejo que você tem um sotaque, né? A sua fala puxa, né, o armeno. Aí ela disse: sim, eu sou uma armênia. Aí disse: ah, interessante, eu estive na Armênia durante a guerra. Ela falou: eu sei, você esteve na minha aldeia. Aliás, você esteve na minha casa. Você matou os meus pais e entregou a minha irmã mais nova aos soldados para estuprá-la,
até a morte. E eu fui a sua escrava sexual. Você me trouxe e eu fiquei durante 2 anos. Ele arregalou o olho e perguntou: você me reconheceu desde o primeiro dia que começou a cuidar de mim? Ela disse: sim. E por que você não me matou? Ela disse: porque eu sou cristã. Eu ouvi um homem dizer que nós devemos perdoar os nossos inimigos e fazer-lhe todo o bem que nos for possível. Então, eu o perdoei. A pergunta é: você perdoaria nessa situação? Quantos de nós, às vezes, nos ofendemos por picuinhas? Coisas que às vezes acontecem na nossa família, no dia a dia, uma discussão, uma coisa qualquer, nos magoamos. Olha a situação dessa menina. Então, e ela aprendeu de fato o que é ser cristão, o que é ser uma cristã. É o que Jesus ensinou. É tão interessante que um dia eu vi um palestrante dizendo, e a forma com que ele falou foi muito bonito, dizendo o seguinte: imagina Jesus quando estava na cruz, naquele momento ali, né, onde os soldados estavam lá embaixo, esperando pela morte dele, das pessoas que estavam ao lado. Tanto é que alguém ainda, para que morresse logo, lhe enfiou uma lança no peito, quebrou as suas pernas. Naquele momento, ele estende o olhar na multidão para ver se encontrava ali alguém que pudesse compartilhar com ele aquele olhar suave, ao mesmo tempo tão sofrido. E ele não encontra ninguém. E naquela hora, segundo narra esse palestrante, é como se a maldade, a mais abjeta maldade, lhe dissesse: não és o Filho de Deus? Desça da cruz, prove a todos que você tem poder. Nessa hora, porque era a grande lição da cruz, ele não podia falhar. Ele olha para o alto e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse é um convite para todos nós nos momentos que estivermos assim esquentados, nervosos, contrariados, chateados com alguém que fez uma maldade ou prestes a acontecer, a gente concentrar a Deus, concentrar a Jesus e diz: perdoa porque ele está doente, ele precisa de terapia, precisa de tratamento. Agora, perdoar não é apoiar comportamentos que nos trazem dores, físicas ou morais, né? Não é ser conivente com coisas erradas da família, dos amigos, não é isso, né? A gente tem que ter consciência disso, temos que nos pautar pela verdade, e às vezes precisamos não ser omissos diante da prova, da necessidade daquilo que a tua consciência lhe chama a razão, a verdade, jamais de maneira egoísta, jamais de maneira orgulhosa, né? Tem um detalhe também que eu acho muito interessante, que quando Jesus disse assim, perdoar os nossos inimigos, como essa moça, né, essa moça da Armênia disse ao cara que tanto lhe fez sofrer, né? Aprendi que devemos perdoar os nossos inimigos. Mas a verdade é que a gente não consegue amar o inimigo como amamos os amigos. É natural, né? É orgânico até. Porque quando a gente perdoa, digamos, faz as pazes, mas toda vez que a gente encontra com essa pessoa, vem num átimo assim, né, numa fração de segundo, aquilo que aconteceu. Agora, é não dar vazão para isso. E vai esquecendo, procurando esquecer cada vez mais, muda de pensamento
e que a coisa flui, né? Agora, eu acho interessante, até anotei aqui para falar para vocês umas coisinhas que eu gostei muito. 3 coisas. Primeiro, o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. Uma contenda, né? Os ânimos ficaram alterados, mas aquele primeiro que pede desculpa é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Olha que interessante, né? Agora, ser feliz é diferente de estar feliz. Ser feliz é quando você consegue compreender, ter uma compreensão plena da vida, o sentido da vida. Aí você é feliz, diante de tudo e de todos, constantemente. Você sabe calar na hora certa, você sabe apaziguar uma discussão, você sempre traz um otimismo, muda o assunto para que a coisa possa fluir para a calma, para a benevolência, né? Agora, estar feliz, às vezes você está num estado de felicidade, porque você está participando de um aniversário, de um churrasco, de algo assim. Mas aí acontece que às vezes você sai lá fora, seu carro foi assaltado. Aí você fica exaltado, fica cheio de ódio. Isso é só, você só estava feliz, você não é feliz, né? Eu até anotei aqui também para dizer o seguinte, ó, quando alguém não gosta de mim, o problema é dele. Mas quando eu não gosto de alguém, aí o problema é meu, porque é eu que não estou bem, né? Tem uma historinha que eu gosto muito também, que é a lição do carvão. É o seguinte, um senhor, um pastor, mudou para uma cidade, né, para ministrar, para trabalhar na sua igreja, e tinha um filho. E o filho fez amizade com o filho do vizinho. Até que um dia os dois brigaram. Brigaram, foi nas vias de fato entre os dois. Quando foi mais tarde, o pastor chegou em casa e viu que o filho tinha chorado, estava com raiva, cheio de ódio. Ele chegou e falou, o que foi, meu filho? Ele falou, pai, briguei com meu coleguinha, o filho do vizinho. O que aconteceu? Por causa disso, por causa de tal brinquedo, não sei o quê. E falou, tá, mas como é que você está? Eu estou com ódio dele, pai. Ele falou, você está com ódio dele? Estou. Então o papai também está. Hã? Não, se você está com ódio dele, eu também vou ficar com ódio dele. É, pai? É. Bom, filho, nós estamos os dois com ódio do filho do vizinho. Mas vamos fazer o seguinte, vamos descarregar nosso ódio nele? Falou, beleza, pai, vamos, o que nós vamos fazer? Vem comigo. Pegou um lençol, um pano branquinho, estendeu lá no muro, bem esticadinho, pegou um saco de carvão, falou, filho, agora vamos pegar o carvão e vamos jogar naquele lençol como se fosse o filho do vizinho. Vamos descarregar nosso ódio, tá bom? Pode jogar, com força. E eles foram jogando, jogando, jogando. Mais forte, meu filho. Vamos lá, vamos descarregar nosso ódio nele. Quando terminou de jogar o carvão, notou que o pano branco estava todo pintado, pintadinho. Aí falou, e agora, filho, como é que ficou o pano? Uai, pai, ficou todo assim, pintadinho, aonde pegava o carvão. Falou, olha para mim. Ele olhou e falou, pai, você tá todo sujo, você tá preto. E ele olhou para o filho e falou assim, você também, olha para você. A fuligem do carvão, na medida que eles jogavam, vinha neles. Falou, agora, filho, nós estamos todos sujos. Vamos lavar o nosso ódio? Falou, vamos, pai. Aí foi lá, lavou. Então, essa lição do carvão, eu acho ela muito bonita. Nós precisamos trazer para o nosso dia a dia, né? O pai foi muito inteligente. E, ao mesmo tempo, mostrou para o filho que quando a gente está com ódio, o ódio no outro atinge como pontos, mas nós ficamos todo sujo. Nós ficamos todo com a pele, né, com escamas fechadas. Esse é o resultado do ódio. Então, não podemos ter. Precisamos de uma forma ou de outra, quando a gente se sentir raiva, trabalhar para que não transforme em ódio. Porque senão não dá para dizer que nós somos cristãos.
Nós precisamos aprender essa lição do amor. Perdoar sempre, para que a gente possa ser perdoado. Amar. Como diz Divaldo Franco, vale a pena amar. Apesar dos pesares, apesar das dores, apesar das dificuldades, da hipocrisia de muitos homens, né, de pessoas que estão no gerenciamento do que é público, nos poderes constituídos da terra. A gente sabe que tem pessoas ruins, más, hipócritas, mentirosas, mas tem muita gente boa, tem muita gente que está lutando, batalhando, trabalhando para que tenhamos uma pátria feliz, para que tenhamos um planeta inteiro feliz, porque Jesus é o governador de todas as almas do planeta Terra. Ele está firme no leme da barca terrestre. Então nós precisamos buscar esse exemplo de Jesus para nós. Perdoar, amar, para a gente ser feliz. E caminhando para o encerramento, eu quero trazer essa música tão conhecida, tão bela, desses dois poetas contemporâneos, que mostra para a gente que é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para sorrir, é preciso a chuva para florir. Precisamos deixar essa chuva de luz que vem de Jesus banhar todos nós para que sejamos felizes. Ando devagar porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada um de nós é um ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Muito obrigado a todos, um grande abraço, que o Mestre Jesus Cristo nos abençoe sempre, nos oriente, sobretudo nesses dias, para que possamos manter paz no coração, paz na mente, para nos ajudar a sermos mais equilibrados em dias tumultuosos. Um grande abraço a todos. Olá, meus irmãos, boa noite. Como estão passando? Espero que estejam passando muito bem. Vamos então finalizar com o passe à distância, a energização, a fluidificação da água. Então, vamos acerenando os nossos pensamentos, vamos respirando profundamente, buscando estar em sintonia com os nossos irmãos espirituais, com a equipe espiritual da nossa casa de oração.
E vamos iniciar pedindo por esta casa, para que Jesus continue a sustentar essa nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Que sustente todos os trabalhadores dos dois lados da vida, a equipe espiritual que nos socorre sob o comando do nosso querido irmão Cornélio, as falanges do Dr. Bezerra de Menezes, todos os trabalhadores, frequentadores e os que nos acompanham virtualmente. Que as bênçãos de Jesus possam jorrar sobre todos. Mestre querido, nós te pedimos, Senhor, pelo nosso planeta, um planeta em transição, te rogamos pelo nosso país, o Brasil, e por todos aqueles locais onde há conflito, desentendimentos, guerras, perseguições políticas, religiosas, para que o seu olhar amoroso chegue a cada um desses locais. Senhor, te pedimos por toda a humanidade, por cada ser, por cada criatura tua. Te rogamos para que em cada lugar onde haja uma criatura, um ser, em tristeza, em melancolia, em sofrimento, para que o Senhor ali esteja ao lado, consolando, resignando, fortalecendo essa pessoa. Mestre querido, proteja os animais, todos os reinos, ilumina esse nosso planeta, Mestre querido. Ilumina todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual. Consola as famílias que aqui ficam na terra em grande sofrimento e dor, em grande saudade. Ilumina todas as famílias, entra nos lares, leva o amor e a união, tão necessária à convivência cotidiana. Mestre, anda pelos locais onde as pessoas sofrem a solidão, os asilos, orfanatos, nos hospitais, nas prisões. Consola todas as pessoas que sofrem, Senhor. Te rogamos, Mestre querido, pelos jovens, pelas crianças, para que não se iludam tanto com a tecnologia, com o mundo fictício da internet. Mestre, te pedimos pelos pais, para que tenham sabedoria e possam acompanhar essas novas gerações. Senhor Jesus, te rogamos por cada um de nós, muitos de nós em grande sofrimento, passando por provas, por expiações, para que o Senhor nos traga aquilo que necessitamos, em termos de fortaleza para ultrapassarmos as dificuldades. Nós te abrimos o nosso coração, Senhor. O Senhor nos conhece profundamente e sabe a melhor maneira de nos ajudar. Mestre querido, traz aos nossos corações a fé que transporta montanhas, a esperança acima de tudo, de que todos nós um dia viveremos em plenitude e em amor. Senhor Jesus, traga-nos a medicação necessária para as nossas dores e sofrimentos físicos e espirituais, para que possamos nos curar de tudo aquilo que não nos serve mais, para que possamos deixar nascer o homem novo de uma nova terra, uma terra renovada, em regeneração. Mestre querido, ajuda-nos na nossa reforma íntima tão necessária nesse momento de transição planetária.
que nós possamos combater tudo aquilo que não está no Teu Evangelho, mas que existe dentro de nós ainda. Ajuda-nos, Senhor, nessa luta cotidiana, nessa luta árdua da nossa transformação. Querido Senhor Jesus, acompanha-nos, Mestre, em nossa trajetória. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos transpor todas as dificuldades sem perder a fé e confiando sempre na vontade do Pai. Sê conosco, Mestre amado, hoje e por toda a eternidade, que assim seja. Meus queridos, que a luz de Jesus possa acompanhar cada um de vocês, hoje e sempre, que assim seja.